Beleza? Um primeiro depois das eleições, mas... Kim Paim revela o governo desastroso do Lula sem ao menos ter tomado posse do poder. Assista o vídeo. É o que a imprensa já está falando. E eu quero comentar algumas coisinhas com vocês. Começaram a sair. Eu acho que muita gente vai ficar chateada. Muita gente aí que tá esperando a picanha, rapaz. Ô, rapaz, não vai vir. A picanha não vai vir. Também tem algumas notícias interessantes que dizem respeito à oposição. Já vai abrir falando sobre isso. Presidência do Senado, o partido de Bolsonaro. Até 5 nomes. Mais algumas coisinhas. Vamos falar também como a imprensa, o consórcio, né? Não é a imprensa, o consórcio tá demais. E aí sim, temos aquela foto ali sensacional de 2 políticos da nossa velha guarda que fingiam ser opositores, quando a gente sabia que na verdade eles eram amigos. E aí ontem saiu uma notícia que envolve a transição do governo, um cara aí que vai vir, que vai ajudar, um cara sensacional. E infelizmente eu resolvi dar um Google, porque tinha outro nome que falava, não, pô, eu lembro de ter uma coisinha aqui, eu queria procurar uma matéria específica. E aí eu dei o Google e acabei achando uma matéria no próprio site oficial do Partido dos Trabalhadores, que me leva para outra matéria, Daqui a pouco a gente tem uma história interessante, relembrar um pouco do passado da política brasileira. Não quero adiantar nada, vai valer a pena escutar. Depois eu quero falar de forma brevemente de algumas coisas que envolvem... Não posso falar, né? O amor que nos leva a ficar em silêncio, que força as pessoas em ficar em silêncio. Depois tem uma notícia positiva, ainda mais, que envolve o Twitter. O Elon Musk aí tá distribuindo inúmeros comentários, inúmeros tweets, inúmeras promessas, algumas inclusive já estão sendo implementadas, e tem uma em específico que ele inclusive já tá mostrando como é que vai funcionar, que eu acho que vai deixar a turminha dos fact-checkers e os verificadinhos decepcionados. Depois quero falar rapidamente sobre os eventos do dia de ontem, como todo, e por fim, se der tempo, mas acho que não vai dar, algumas notícias internacionais. E vamos lá. Valdemar avisa a bancada que PL terá candidato à presidência do Senado. O PL trabalha inicialmente em 5 nomes: líder do governo do Senado, Carlos Portinho; líder do Congresso, o Eduardo Gomes; Rogério Marinho; Magno Malta e Tereza Cristina. Esta última, essa aqui eu só peguei foi uma das matérias, essa é uma matéria na Veja especificamente sobre a relação do Valdemar, como ele vem enxergando a Tereza Cristina, vem sendo uma das peças desse tabuleiro político mais cobiçadas. Tereza Cristina ela é tida como nome que é unanimidade dentro da política, porque ela consegue transitar em vários setores, tem um apoio amplo aí da sociedade, de setores econômicos, principalmente como o agronegócio, conversa bem com o mercado, então seria um nome de fácil acesso, fácil repercussão e com grandes chances de presidir o Senado em 2023. E aí o Valdemar, as matérias também diz, está conversando com o Lira, fazer uma dobradinha. O Lira pode ter um interesse a mais, porque neste momento também temos aí o MDB, através do Renan Calheiros, conversando com o Bivar e a turma da Federação PSDB, Cidadania, etc., para tentar montar uma espécie de front de resistência, depende também do posicionamento do PST e do Kassab, e aí quem sabe tirar o Lira, tentar emplacar o candidato deles, né, centro-esquerda, para ver se vai. Então aí o acordo seria, o PL emplaca o presidente do Senado, isso com apoio do Lira na Câmara, então teríamos aí 2 pessoas mais centro-direita, né, apoiadores de Bolsonaro. E a contrapartida é que em 2025 o Lira não pode vir para a reeleição e aí o Lira apoiaria o nome do PL, tentar manter o controle na Câmara. Então vamos dar uma olhada. E aí fala o seguinte, né? Por que o PL estaria tão interessado? Além de ter a maior bancada a partir do próximo ano, outros 2 fatores alimentam o otimismo do PL para derrubar o atual dono da cadeira, o Rodrigo Pacheco. O primeiro é a sinalização de apoio das legendas que integram o apoio da base de Jair Bolsonaro, né? O PL, o PP e o Republicanos, os 3 juntos. O segundo é a expectativa de que o governo do presidente eleito, o Molusco, tenha dificuldade de unificar o seu campo. E essa percepção vem tendo como base algumas declarações do próprio Renan Calheiros, que, por exemplo, diz que a recondução do Pacheco é um cenário posto, mas não é o único. O Renan está tentando emplacar o filho dele, Renanzinho, recém-eleito. Então, vai tendo muita coisa,
vocês também estão vendo, a gente comentou nos últimos dias, como Renan Calheiros vem até brigando no que diz respeito à estratégia política que vem sendo implementada para tentar destravar esse crédito de 200 bilhões para colocar em prática essas promessas, que não vai ter picanha. A gente sabe, não vai ter picanha, não vai ter picanha, não vai ter metáfora. E aí, tá olhando isso daí, etc. Então, tá nessa brincadeira. Vem tentando se capitalizar, mas não sei. E aí, falando do Pacheco, o atual presidente do Senado, se liga nisso daqui. PEC da transição, que abre espaço no orçamento de 2023, deve começar pelo Senado para ter votação rápida. Vê como o Pacheco está realmente empenhado em ajudar o Brasil. A equipe de Lula pretende aprovar a proposta rapidamente entre os senadores, antes do debate na Câmara. Estratégia de começar pelo Senado já foi adotada pelo governo Bolsonaro. Gleisi fala em estudar todas as alternativas. E aí o Pachecão, segundo a Thaís Arbeques da CNN, coloca técnicos do Senado à disposição de Alckmin para avaliar PEC da transição. Nossa, o Pacheco é o cara preocupado com o Brasil. Nunca vi, rapaz. Sensacional o nosso presidente do Senado. Até a foto que a CNN escolheu não poderia ser melhor, né? O Pacheco com uma bela gravata vermelha. Lindo, lindo. E aí, olha só. Mesmo com o estouro do teto, PT não cumprirá promessas de campanha em 2023. Quem diz isso? Mariana Carneiro, Júlia Linda e Gustavo Cortez, na matéria que saiu hoje de manhã no Estadão. Aí fala o seguinte, que mesmo com essa intenção de furar o teto no ano que vem para cobrir os gastos extras, integrantes do PT já admitem nos bastidores que algumas das promessas de campanha não serão atendidas no primeiro ano de governo. No primeiro, né? Tá. Aí quando chega no segundo, né? Porque a situação estava pior do que a gente esperava. Bolsonaro deixou um rombo nas contas públicas. Aquela ladainha que vocês já estão cansados de ouvir, né? Então, é tratada como improvável a concessão, já no início de 2023, do adicional de R$ 150 por criança em idade escolar aos beneficiários do Auxílio Brasil. Pô, mas falou que ia ser os 600, mas 150... Quando vai ter? Ô, Lula. Pô, aí é esculhambação. E vamos ver se tem a picanha, pelo menos, né? Tá, beleza, não vai ter isso, mas quem sabe tem picanha. A defasagem no cadastro da população atendida, o que dificulta mensurar a quantidade de filhos por pessoa atendida. Então, já colocou a culpa na população. População que não fez o cadastro, pô, aí é brincadeira. E, consequentemente, o custo efetivo do programa. Além disso, o PT trabalha com o limite de estouro em cerca de 200 bilhões, o que também deixará de fora retomada de investimentos em infraestrutura apregoada por Lula. Também estão de fora das conversas o aumento da isenção de imposto de renda para R$ 5 mil. Aquelas promessas que tanto iriam repercutir diretamente no bolso do brasileiro estão sendo abandonadas. Infraestrutura de fora, 150 por cada criança. Não é nem idade escolar, era até 6 anos. Pô, agora tá falando imposto de renda, não vai ter também isenção. Ainda só a matéria, eu não coloquei aqui, que está se estimando aí que o salário mínimo pode pular para 1.320, o que ficaria abaixo dos 1.400, que era a promessa de Bolsonaro. E que, na boa, as promessas que Bolsonaro fez no âmbito da economia, principalmente com Guedes, a maior parte delas, né, acho que assim, uns 99% foram cumpridas. Mas beleza, né? Felizmente, as coisas como elas são. Aí a matéria fala o seguinte, ó, pronto, falei. Segundo o Oriol Visto, senador do Podemos, se Bolsonaro for sábio, pode capitalizar esse descontentamento com a eleição de Lula e voltar em 2026, mas não com cantoria em quartel nem bloqueio de estradas. Gente, desde o início do ano teremos vários motivos de questionamentos. Ser oposição é muito mais fácil do que ser situação. Articular, construir, conseguir governabilidade, jogar pedra é fácil demais. Não vamos ficar jogando pedra igual louco, mas só cobrar o que foi prometido. Você não prometeu, então vamos cobrar. O nosso papel é cobrar as promessas, cobrar pelas coisas que possam trazer melhorias ao Brasil, apontar,
mostrar para os eleitores e falar, pô, você não votou por causa dessa promessa? A promessa não veio. A promessa não veio. Não sei se as pessoas no Rio de Janeiro leram a matéria do Estadão. Na verdade, acho que não, né? Porque isso aqui foi de ontem e essa matéria só saiu hoje. Então eles não sabiam, né? Mas às vezes foi algum grande analista político que chegou a essa conclusão. Mas a PM do Rio de Janeiro fala o seguinte: no início da tarde desse sábado, um criminoso foi preso por policiais após tentar furtar peças de carne em um supermercado de Itaipu. O cara foi roubar a metáfora. E com medo das promessas, com medo de não ter metáfora, ele foi lá e roubou. Meu Deus, já tá rolando um desespero nesse momento. Aí veja como são as coisas também, né? Comentamos tanto sobre a turminha, né, da Faria Lully, os Faria Limers. PEC da transição. Tamanho da licença para gastar preocupa o mercado financeiro. Agora eles estão preocupados, depois de tudo que aconteceu. Aí vai falar o seguinte, ó, a PEC, que vem sendo defendida pela esquerda, nem sequer foi apresentada e já levantou uma série de críticas no mercado financeiro e no Congresso Nacional. As dúvidas em torno da PEC e as entregas que o petista terá de fazer para aprovar a medida pressionam o futuro governo. Comentamos, acho que no vídeo ontem, foi de anteontem, como o próprio Centrão já está olhando para essa PEC com possibilidade de falar, não, a gente aprova, agora sim, não vai dar para aprovar tudo. Até daria, né? Vamos olhar aqui uns 60%, porque a gente também tem aqui umas pautas nossas, como o teto da enfermagem, a gente pode colocar aqui dentro, né? Vamos resolver de uma vez só. Então, não vai dar, né? Vai ter que fatiar as promessas. Não vai ter metáfora. Não vai ter metáfora.